Ele, um magnata viúvo, se apaixona pela jardineira que esconde um segredo. O que aconteceu depois o deixou sem palavras. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Aproveite a história. O despertador tocou às 5 da manhã, mas Mariana Costa já estava acordada há 1 hora, observando pela janela do pequeno quarto nos fundos da pensão o movimento das primeiras horas do dia na zona sul do Rio de Janeiro. As mãos calejadas seguravam a xícara de café requentado, enquanto ela mentalmente revisava a lista de tarefas que a esperavam naquele sábado. Aos 30 anos, havia aprendido que a vida não oferecia garantias, apenas oportunidades para quem estava disposto a trabalhar duro por elas. O reflexo no vidro embaçado mostrava uma mulher de traços delicados, cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo prático, e olhos verdes que carregavam uma mistura de determinação e melancolia. Mariana vestiu o uniforme simples, calça jeans, blusa de algodão e tênis gastos, que a acompanhava em seus 3 empregos. Durante a semana, cuidava dos jardins de uma empresa no centro da cidade. Aos sábados, fazia faxina em apartamentos de Copacabana. E aos domingos, quando conseguia, ajudava numa floricultura em Ipanema. Cada real economizado era guardado com o cuidado de quem conhece o valor do dinheiro. Desde que chegara ao Rio há 2 anos, vinda do interior de Minas Gerais, Mariana construíra uma vida modesta, mas honesta. Ninguém perguntava sobre seu passado, e ela preferia assim. O peso do segredo que carregava era seu fardo mais pesoso, uma sombra que a seguia mesmo nos momentos de alegria. Enquanto isso, a 40 quilômetros dali, na Barra da Tijuca, Bruno Valmont terminava mais uma madrugada de trabalho em seu escritório particular. A mansão de 2.000 metros quadrados permanecia em silêncio, exceto pelo som distante do mar que alcançava a propriedade. Aos 45 anos, Bruno comandava um império financeiro que se estendia por toda a América Latina. Suas decisões movimentavam milhões, seus investimentos em tecnologia revolucionavam mercados. E seu nome era respeitado e temido nos círculos empresariais mais influentes do país. A mesa de Mogno estava coberta de relatórios financeiros e projeções de mercado. Bruno ajustou os óculos de grau e massageou as têmporas, sentindo o peso da responsabilidade que carregava sozinho desde a morte de Helena, sua esposa, 3 anos antes. O câncer a levara em 6 meses, deixando-o com um menino de 4 anos para criar, e um vazio no peito que o trabalho nunca conseguia preencher completamente. Léo, agora com 7 anos, dormia no andar superior, cercado de brinquedos caros que não compensavam a ausência de uma mãe. Bruno frequentemente se pegava observando o filho brincar sozinho nos jardins extensos da propriedade, reconhecendo nele a mesma solidão que o consumia. As babás se sucediam, todas competentes, todas temporárias. Léo era uma criança sensível, que rejeitava tentativas superficiais de carinho, como se intuísse que nenhuma delas permaneceria. A campainha da mansão soou às 7 da manhã, ecoando pelos corredores silenciosos. Bruno franziu o senho. Aos sábados, as únicas pessoas autorizadas a entrar na propriedade eram os funcionários de manutenção, e eles tinham horários específicos para não perturbar a rotina de Léo. Desceu as escadas de mármore, passando por quadros de Helena que ainda decoravam as paredes. No hall de entrada, encontrou Dona Carmen, a governanta, conversando com uma jovem que segurava uma pequena mala de ferramentas de jardinagem. "Senhor, Bruno", disse Dona Carmen, visivelmente nervosa. "Esta é Mariana Costa. A empresa de paisagismo enviou ela para substituir o João,
que teve que se afastar por motivos de saúde. Bruno observou a mulher à sua frente. Ela mantinha a postura ereta, apesar da óbvia diferença social entre eles, mas seus olhos evitavam o contato direto, um sinal de respeito ou timidez, ele não conseguia distinguir. Havia algo nela que contrastava com a sucessão de funcionários que passavam por sua casa, uma serenidade natural que não parecia forçada ou calculada. Não fui informado sobre nenhuma substituição, disse Bruno, sua voz carregando a autoridade, de quem estava acostumado a ter controle sobre cada detalhe de sua vida. Mariana finalmente ergueu os olhos para encontrar os dele. Senhor, a empresa tentou entrar em contato ontem à noite, mas não conseguiu. Como os jardins precisam de cuidados urgentes devido à temporada de chuvas, eles decidiram enviar alguém para não atrasar o cronograma de manutenção. A voz dela era suave, mas firme. Bruno notou a forma como ela falava, educada, sem ser subserviente. Havia inteligência por trás daqueles olhos verdes e uma dignidade que ele raramente encontrava em pessoas que ocupavam posições subalternas em sua vida. Papai! A voz de Léo ecoou do topo da escada. O menino desceu correndo, ainda de pijama, com os cabelos escuros desalinhados pelo sono. Parou abruptamente ao ver a estranha na sala. Bom dia, disse Mariana, abaixando-se até a altura da criança. Você deve ser o Léo. Eu sou a Mariana e vim cuidar do jardim hoje. Você gosta de plantas? Léo escondeu-se atrás das pernas do pai, mas seus olhos curiosos não saíram do rosto dela. Bruno sentiu algo se apertar no peito ao ver o interesse genuíno de Mariana pela criança, não o interesse forçado de quem tentava impressionar o patrão através do filho, mas uma curiosidade natural sobre o menino. Ele não costuma falar com estranhos, explicou Bruno, a mão protetora no ombro do filho. Não tem problema, sorriu Mariana. As plantas também são tímidas no começo. Elas só se abrem quando percebem que estamos lá para cuidar delas, não para machucá-las. Foi naquele momento que um ruído alto vindo dos fundos da casa os interrompeu. Dona Carmen correu na direção do som, seguida pelos demais. No jardim, descobriram que uma das enormes árvores centenárias havia caído durante a noite, destruindo parte do sistema de irrigação e bloqueando o acesso à casa de ferramentas. Meu Deus, murmurou Dona Carmen, como vamos resolver isso? O jardineiro regular conhece todo o sistema. Bruno observou o estrago, calculando mentalmente o tempo e o custo para consertar aquela situação. Era exatamente o tipo de problema que ele detestava, imprevisível e fora de seu controle. Mariana aproximou-se da árvore caída, examinou os danos com atenção profissional e, para surpresa de todos, começou a mover galhos e detritos com eficiência prática. Posso resolver isso, disse ela, olhando diretamente para Bruno. Vai levar o dia todo, mas posso deixar tudo funcionando novamente. Mas Bruno permaneceu observando enquanto Mariana trabalhava, inicialmente com ceticismo, depois com crescente interesse. Ela não apenas removeu os galhos da árvore caída com eficiência surpreendente, mas também diagnosticou problemas no sistema de irrigação que mesmo o jardineiro regular não havia notado. Suas mãos se moviam com conhecimento técnico sobre hidráulica e botânica que ia muito além do que ele esperaria de uma substituta temporária. Dona Carmen, poderia trazer algumas toalhas velhas? Pediu Mariana, joelhos sujos de terra enquanto consertava um cano quebrado. E talvez um pouco de café? Vai ser um dia longo. Léo apareceu no jardim após o café da manhã, mantendo distância segura, mas claramente fascinado pelo trabalho dela. Mariana não forçou conversas, apenas comentava ocasionalmente sobre o que estava fazendo, como se estivesse falando sozinha. Esta mangueira aqui estava vazando há semanas, murmurou ela, apertando uma conexão. Por isso as azaleias ali estavam ficando amareladas. Não é que elas não gostassem do lugar, é que não estavam recebendo água suficiente.
Como você sabe? A pergunta saiu de Léo antes que ele pudesse se conter. Mariana sorriu sem parar o trabalho. Porque eu escuto o que elas me dizem. Plantas são como pessoas. Quando algo está errado, elas dão sinais. Só precisamos prestar atenção. Bruno, que observava da varanda do seu escritório, notou como Léo gradualmente se aproximava. Em 3 anos, havia visto dezenas de pessoas tentarem conquistar a confiança do menino, com presentes caros ou brincadeiras forçadas. Mariana, simplesmente, existia ali, trabalhando, e isso parecia ser suficiente para despertar a curiosidade natural da criança. Por volta do meio-dia, ela havia restabelecido o sistema de irrigação e começado a replantear as mudas danificadas. Bruno desceu ao jardim, levando água gelada, oficialmente para verificar o progresso. Mas, na verdade, movido por uma curiosidade que não conseguia explicar. Impressionante, disse ele, entregando-lhe o copo. Onde aprendeu tanto sobre sistemas hidráulicos? Mariana hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Meu pai tinha uma pequena propriedade rural. Aprendi por necessidade. Resposta era verdadeira, mas Bruno percebeu que havia camadas não reveladas. Ela falava como alguém com educação formal, mas trabalhava com as mãos como quem sempre precisou ser prática. Havia uma contradição intrigante em Mariana Costa que despertava sua atenção de forma perturbadora. Papai, posso ajudar? Léo segurava um pequeno regador, olhando expectante para Mariana. Claro, ela disse, ajoelhando-se ao lado dele. Vamos regar essas petúnias aqui. Elas gostam de água na raiz, não nas folhas. Assim, ó. Bruno observou a interação com o peito apertado. Léo não demonstrava essa espontaneidade há anos. Desde a morte de Helena, o menino se tornara retraído, desconfiado de figuras femininas que pudessem ocupar qualquer espaço maternal em sua vida. Mas com Mariana, ele simplesmente agia como uma criança normal. Ela vai embora hoje? Perguntou Léo, quando Mariana foi buscar mais. Ferramentas. Sim, respondeu Bruno, notando a decepção no rosto do filho. É apenas uma substituição temporária, mas o jardim vai precisar de cuidados sempre, não vai? A lógica simples da criança era irrefutável, mas Bruno conhecia as regras do seu mundo. Mariana era funcionária de uma empresa terceirizada, ele era Bruno Valmont. Existiam protocolos, hierarquias, expectativas sociais que não podiam ser ignoradas. Sua posição demandava que ele mantivesse distâncias apropriadas. Ainda assim, quando o telefone tocou e sua secretária informou sobre uma reunião urgente com investidores japoneses, Bruno hesitou antes de atender. Era uma negociação de 50 milhões de dólares, o tipo de oportunidade que normalmente teria sua atenção completa. Mas encontrou-se dividido entre a responsabilidade profissional e a estranha necessidade de ficar ali, observando aquela mulher transformar seu jardim, inexplicavelmente, trazer vida nova à sua casa. Preciso atender uma videoconferência, disse ele para Mariana. Dona Carmen pode ajudá-la com qualquer coisa que precisar. Ela acenou, concentrada em replantar um canteiro de rosas. Bruno subiu para o escritório, mas descobriu-se olhando pela janela mais vezes do que prestando atenção aos gráficos financeiros na tela. Durante a reunião, ouviu Léo rindo no jardim, um som que se tornara raro demais em sua casa. A distração quase lhe custou um ponto importante da negociação, e ele forçou-se a focar nos números, nas estratégias, no mundo que conhecia e controlava. Quando desceu novamente, já era final da tarde. O jardim estava transformado, sistemas funcionando perfeitamente, plantas reorganizadas com critério paisagístico profissional e uma sensação geral de harmonia que não existia pela manhã. Mariana estava lavando as ferramentas na torneira externa. Léo, sentado numa pedra próxima, contando-lhe sobre seus desenhos animados favoritos.
Ela ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas que demonstravam interesse real. Tudo pronto, Sr. Valmont, disse ela quando o viu se aproximar. O sistema está funcionando perfeitamente agora. Deixei algumas instruções escritas para o jardineiro regular. Bruno examinou o trabalho, procurando defeitos e não encontrando nenhum. A competência dela era indiscutível, mas era sua interação natural com Léo que realmente o impressionava. O menino estava visivelmente mais animado do que em meses. Quanto devo à empresa pelo trabalho extra? Perguntou ele. Nada além do valor normal. Os reparos eram necessários, não extras. A honestidade a colocava em stark contraste com a maioria das pessoas que circulavam em sua vida, sempre calculando vantagens, sempre buscando maneiras de extrair mais valor de cada interação com Bruno Valmont. Mariana despediu-se de Léo com um aceno carinhoso e dirigiu-se ao portão. Bruno a acompanhou, sentindo uma estranha relutância em vê-la partir. Mariana, ele a chamou quando ela já estava próxima da saída. Se o jardineiro regular não puder voar na próxima semana, a empresa encontrará alguém, ela respondeu, evitando seus olhos. E se eu solicitasse especificamente você? A pergunta pairou no ar entre eles. Mariana finalmente o encarou, e Bruno viu algo em seus olhos, gratidão misturada com medo, como se ela desejasse dizer sim, mas soubesse que deveria dizer não. Senhor Valmont, ela disse cuidadosamente, pessoas como eu não costumam ser solicitadas especificamente por pessoas como o senhor. Isso geralmente complica as coisas. A resposta revelava a consciência aguda das diferenças entre eles, mas também algo mais. Uma inteligência emocional que reconhecia perigos que Bruno ainda não havia considerado completamente. Naquela noite, após Léo ir dormir, perguntando 3 vezes se Mariana voltaria, Bruno ficou sozinho em seu escritório, incapaz de se concentrar nos relatórios financeiros. Pela primeira vez em 3 anos, sua casa havia sentido como um lar, não apenas uma estrutura cara onde ele e o filho existiam em silêncios separados. O telefone tocou às 10 da noite. Era a empresa de paisagismo, informando que o jardineiro regular precisaria de mais 2 semanas de afastamento médico e perguntando se ele aceitaria continuar com a substituta temporária. Bruno hesitou apenas 1 segundo antes de responder que sim. Na segunda semana de trabalho na mansão, Mariana estabeleceu uma rotina que se integrou naturalmente ao ritmo da casa. Chegava às 7 da manhã, quando Bruno já estava em seu escritório e Léo tomava café da manhã com Dona Carmen. Trabalhava nos jardins durante a manhã, almoçava na cozinha com os demais funcionários e passava as tardes cuidando da manutenção das plantas e dos pequenos detalhes que transformavam o paisagismo em algo verdadeiramente especial. Léo havia se tornado sua sombra não oficial. O menino aparecia no jardim assim que voltava da escola particular, fazendo perguntas sobre as plantas e contando sobre seu dia com uma espontaneidade que surpreendia até Dona Carmen. Mariana o ouvia com paciência genuína, ensinando-lhe sobre o ciclo de vida das plantas e deixando-o ajudar em tarefas simples. Por que algumas flores só abrem de manhã? Perguntou Léo numa tarde de quinta-feira, observando Mariana podar as roseiras. Porque elas sabem que é o melhor momento para atrair as abelhas, explicou ela, cortando um galho seco. Cada planta tem seu próprio relógio interno. Elas sabem quando é hora de dormir, quando é hora de crescer, quando é hora de se proteger e quando é hora de se esconder. A pergunta, feita com a inocência natural de uma criança, atingiu Mariana de forma inesperada. Ela parou de podar, as mãos tremendo ligeiramente. Às vezes, as plantas se escondem quando sentem perigo, disse ela cuidadosamente, ou quando estão machucadas e precisam de tempo para se curar. Bruno, que observava da janela do escritório, notou a mudança sutil em sua linguagem corporal. Havia algo na postura de Mariana.
um fechamento defensivo que não estava lá momentos antes. Ele desceu ao jardim sob o pretexto de verificar um problema com o sistema de segurança. Léo, não deveria estar fazendo as tarefas de casa? Perguntou ele, aproximando-se dos dois. Já terminei, papai. A Mariana estava me ensinando sobre o relógio das plantas. É verdade, confirmou Mariana, voltando ao trabalho com movimentos mais rígidos. Léo é muito inteligente. Faz perguntas que muitos adultos não fazem. Bruno observou como ela evitava seu olhar direto, concentrando-se excessivamente nas roseiras. Você parece ter bastante experiência com crianças. Tem irmãos mais novos? Não. A resposta veio rápida demais, cortante demais. Quer dizer, eu sempre gostei de ensinar. As plantas, as crianças, elas têm muito em comum. Precisam de paciência e cuidado. A hesitação confirmou a suspeita de Bruno de que havia camadas não reveladas na história de Mariana. Ele conhecia a evasão quando havia, utilizava a mesma técnica em negociações complexas, mas diferente dos empresários com quem lidava, que escondiam informações por vantagem estratégica, Mariana parecia estar protegendo algo doloroso. Léo, vá ajudar Dona Carmen com o jantar, disse Bruno. Preciso conversar com Mariana sobre os planos para o próximo mês. Quando ficaram sozinhos, Bruno notou como ela se mantinha ocupada, organizando ferramentas que já estavam perfeitamente organizadas. O jardineiro regular volta na próxima semana, disse ele. Sim, senhor. A empresa me informou. E se eu decidisse manter você permanentemente? As mãos de Mariana pararam de se mover. Ela finalmente o encarou e Bruno viu algo que o surpreendeu. Não gratidão ou animação, mas medo genuíno. Senhor Valmont, eu agradeço a confiança, mas pessoas como eu não são adequadas para posições permanentes em casas como esta. É melhor manter as coisas temporárias. A frase ecoou algo que ela havia dito na primeira semana sobre pessoas como ela e pessoas como ele. Bruno percebeu que não se tratava apenas de consciência de classe social, mas de algo mais profundo, como se ela acreditasse genuinamente ser inadequada para a estabilidade. Por que você diz isso? Seu trabalho é excepcional. Léo gosta de você. E claramente você tem conhecimento muito além do necessário para esta função. Mariana começou a guardar as ferramentas com movimentos nervosos. Às vezes, as coisas não são o que parecem, Sr. Valmont. Às vezes é melhor não fazer perguntas. E se eu quiser fazer perguntas mesmo assim? Ela parou, respirou fundo e pela primeira vez desde que chegara, Bruno viu sua fachada de serenidade profissional vacilar completamente. Então o senhor pode descobrir que nem sempre as respostas são o que esperamos ouvir, disse ela, a voz carregada de uma tristeza que contrastava violentamente com a alegria natural que ele havia observado nas últimas semanas. Naquela noite, depois que Mariana partiu e Léo foi dormir, Bruno encontrou-se incapaz de trabalhar. Caminhou pela casa, notando pela primeira vez em anos os detalhes que ela havia acrescentado. Pequenos arranjos de flores nos cantos, vasos estrategicamente posicionados para receber luz natural. Um jardim de ervas próximo à cozinha que Dona Carmen utilizava diariamente. Mariana não apenas cuidava das plantas, ela transformava espaços, trazia vida onde antes havia apenas funcionalidade. E fazia isso com uma dedicação que ia além do profissional, como se cada pequeno melhoramento fosse um presente que ela deixava para trás. No dia seguinte, Bruno tomou uma decisão que contrariava sua natureza controladora. Decidiu investigar. Não contratou um detetive particular. Isso seria invasivo demais. Em vez disso, ligou discretamente para a empresa de paisagismo, Mariana Costa, disse o gerente quando questionado. Excelente profissional. Veio muito bem recomendada. De onde? Empresa em Belo Horizonte. Trabalhava lá há alguns anos antes de se mudar para o Rio. Referências impecáveis. Por que se mudou? Houve uma pausa. Isso não foi discutido. Ela pediu transferência.
E como o trabalho dela era exemplar, nós aceitamos. Senhor Valmont, posso perguntar por que o interesse? Bruno desligou sem responder, mas a conversa confirmou suas suspeitas. Pessoas não deixavam empregos estáveis em Belo Horizonte para recomeçar como trabalhadoras temporárias no Rio sem uma razão poderosa. E essa razão, fosse qual fosse, ainda a assombrava. Na sexta-feira, último dia de trabalho da semana, Léo fez a pergunta que Bruno vinha evitando. Papai, a Mariana vai embora quando o outro jardineiro voltar? Bruno observou o filho brincando no jardim, enquanto Mariana trabalhava próxima, cantarolando baixinho uma música que ele não reconhecia. Pela primeira vez em 3 anos, Léo parecia genuinamente feliz. A casa tinha energia, calor humano, a sensação de um lar real. Não sei, Léo, depende de muitas coisas. Depende do quê? De escolhas que nem sempre são fáceis de fazer. Quando Mariana se despediu naquela tarde, Léo a abraçou espontaneamente, algo que não fazia com ninguém além do pai, desde a morte da mãe. Bruno viu lágrimas nos olhos dela quando ela retribuiu o abraço, como se estivesse se despedindo de algo precioso que sabia não poder manter. Mariana, ele a chamou no portão. O que você está fugindo? Ela parou, mas não se virou. Algo que me impede de aceitar coisas boas quando elas aparecem, disse ela, a voz quase um sussurro. Algo que faz com que eu mereça apenas o temporário, nunca o permanente. E com essa confissão fragmentada, ela partiu, deixando Bruno com mais perguntas do que respostas, e a certeza perturbadora de que, qualquer que fosse o segredo de Mariana Costa, estava prestes a se tornar crucial para o futuro de sua família. O chamado chegou na madrugada de segunda-feira. Bruno foi despertado pelo telefone às 3 da manhã. Dona Carmen, em pânico, informando que Léo estava com febre alta e dificuldade para respirar. O médico da família estava em viagem. O hospital mais próximo ficava a 40 minutos no trânsito noturno. E o menino parecia estar piorando rapidamente. Bruno encontrou o filho no quarto, ardendo em febre e com respiração irregular. O pânico, uma emoção que ele havia aprendido a controlar em todas as situações empresariais, tomou conta dele completamente. Léo era tudo que restava de Helena, tudo que dava sentido à sua vida desde que ela partira. Chame uma ambulância, disse ele para Dona Carmen, pegando Léo no colo. O menino estava semiconsciente, murmurando palavras incompreensíveis. Já chamei, senhor. Disseram que pode demorar até 1 hora por causa de um acidente na Barra. Bruno sentiu o desespero crescer. 1 hora era tempo demais. Léo precisava de ajuda agora. Foi então que Dona Carmen mencionou, quase como um pensamento tardio. A Mariana mora perto daqui. Ela deixou o telefone caso precisássemos de algo urgente com o jardim. Ligue para ela, disse Bruno sem hesitar, surpreso com sua própria decisão. Agora, 20 minutos depois, Mariana chegou à mansão de táxi, ainda de pijama sob um casaco apressadamente vestido. Ela subiu correndo as escadas e, ao ver Léo, sua expressão mudou completamente. A jardineira desapareceu, substituída por alguém que claramente sabia exatamente o que estava fazendo. Quanto tempo ele está assim? Perguntou ela, colocando a mão na testa do menino e verificando seus sinais vitais com movimentos precisos e profissionais. Cerca de 1 hora. A febre subiu muito rápido. Mariana examinou Léo com uma competência que deixou Bruno atônito. Ela verificou os gânglios linfáticos, observou a garganta, testou os reflexos, tudo com a segurança de alguém com treinamento médico formal. Ele tem histórico de convulsões febris? Perguntou ela, já preparando compressas frias. Não. Como você sabe fazer isso? Agora não importa, disse ela, focada inteiramente em Léo. Precisamos baixar a temperatura dele antes que chegue aos 40 graus. Dona Carmen, traga toalhas molhadas em água morna, não fria, morna. E um termômetro digital. Bruno observou Mariana trabalhar, dividido entre gratidão e perplexidade. Ela não estava apenas prestando primeiros socorros, ela estava agindo como uma profissional de saúde experiente.
Cada movimento revelava conhecimento que ia muito além do que qualquer jardineira deveria possuir. Mariana, murmurou Léo, semiconsciente, reconhecendo sua voz. Estou aqui. Querido, ela disse suavemente, ajustando as compressas. Você vai ficar bem. Só precisa descansar e deixar o remédio trabalhar. Que remédio? Perguntou Bruno. O antitérmico que Dona Carmen disse que vocês deram há 1 hora. Só precisamos dar tempo para fazer efeito e ajudar o processo. Durante as 2 horas seguintes, Mariana não saiu do lado de Léo. Ela monitorou sua temperatura, ajustou as compressas e o manteve hidratado com pequenos goles de água. Bruno ficou ao lado deles, observando uma intimidade natural entre Mariana e seu filho que o comovia e o intrigava em igual medida. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou ele quando a febre finalmente começou a baixar. Mariana hesitou, suas mãos ainda ocupadas com Léo. Eu trabalhei em um hospital antes, como enfermeira, e algo assim. A evasão era óbvia, mas Bruno não pressionou. Léo estava melhorando, e isso era tudo que importava no momento. Mas sua mente registrou mais uma peça do quebra-cabeças, que era Mariana Costa. Uma mulher com treinamento médico que trabalhava como jardineira, que havia deixado um emprego estável em Belo Horizonte para recomeçar a vida no Rio. Quando a ambulância finalmente chegou, Léo estava consciente e a febre havia baixado significativamente. O paramédico examinou o menino e confirmou que ele estava fora de perigo. Vocês fizeram tudo certo, disse ele para Bruno. Whoever handled the first aid knew exactly what they were doing. Provavelmente evitaram uma convulsão febril. Depois que a ambulância partiu, Léo insistiu em ficar em casa. Agora que estava se sentindo melhor, Bruno encontrou Mariana na cozinha, tomando café com Dona Carmen. As duas conversavam em voz baixa, e ele pôde perceber que a governanta estava visivelmente impressionada com o que havia presenciado. Obrigado, disse Bruno, sentando-se à mesa. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui. Mariana evitou seus olhos. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa. Não com essa competência. Você salvou meu filho esta noite. A declaração pairou entre eles, carregada de significado que ia além das palavras. Bruno viu Mariana lutar consigo mesma, como se estivesse debatendo internamente se deveria ou não contar a verdade. Senhor Valmont, ela disse finalmente, existem coisas sobre mim que o senhor não sabe. Coisas que, se soubesse, talvez mudassem sua opinião sobre ter-me próximo ao Léo. Como o fato de você ter formação médica. Entre outras coisas. Bruno inclinou-se para a frente. Mariana, você acabou de salvar meu filho. Não importa o que você fez antes ou por que está aqui agora. O que importa é quem você é. E quem você é alguém que deixou sua cama às 3 da madrugada para ajudar uma criança que mal conhece. Lágrimas apareceram nos olhos dela. O senhor não entende. Eu não deveria estar aqui. Não deveria estar próxima de vocês. Você o quê? Antes que ela pudesse responder, Léo apareceu na cozinha, ainda pálido, mas insistindo que se sentia bem. Ele correu direto para Mariana e a abraçou. Obrigado por cuidar de mim, disse ele, sua voz ainda um pouco rouca. Bruno viu as lágrimas escorrerem pelo rosto de Mariana enquanto ela retribuía o abraço. Havia amor genuíno ali, não o afeto profissional de uma funcionária, mas algo muito mais profundo e pessoal. Eu sempre vou cuidar de você, ela sussurrou para Léo. E Bruno soube que ela estava falando a verdade absoluta. Naquela manhã, enquanto Léo dormia profundamente e Mariana finalmente aceitou descansar no sofá da sala, Bruno tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ligou para seu advogado pessoal e pediu uma investigação completa sobre Mariana Costa. Não por desconfiança, mas porque precisava entender quem realmente era essa mulher que havia se tornado indispensável para sua família em tão pouco tempo.
Também ligou para a empresa de paisagismo e oficializou a contratação permanente de Mariana, aumentando significativamente seu salário e oferecendo benefícios que incluíam plano de saúde e moradia na propriedade, se ela desejasse. Quando acordou no sofá e foi informada das mudanças, Mariana reagiu não com alegria, mas com terror visível. "Senhor Valmont, por favor, não faça isso", disse ela, se levantando rapidamente. "O senhor não entende o que está oferecendo, nem para quem está oferecendo. Estou oferecendo estabilidade para alguém que trouxe vida de volta à minha casa e salvou meu filho. E se eu não merecer essa estabilidade? E se meu passado? Seu passado é seu. O que me importa é seu presente e seu futuro, com a gente." A declaração foi além do profissional, e ambos sabiam disso. Bruno havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita, oferecendo não apenas um emprego, mas um lugar permanente em sua vida. Mariana o encarou por um longo momento, e ele viu o momento exato em que ela tomou sua decisão. Aceitar o risco, abraçar a possibilidade de felicidade, mesmo sabendo que seu passado poderia destruir tudo. "Está bem", disse ela, "eu aceito. Mas quando tudo desmoronar, e vai desmoronar, lembre-se de que eu tentei avisar." A resposta confirmou os temores de Bruno de que existia algo significativo em seu passado, algo que ela considerava capaz de destruir a nova vida que estavam construindo juntos. Mas enquanto observava Mariana verificar Léo mais uma vez antes de partir para buscar suas coisas, ele decidiu que enfrentaria qualquer coisa que viesse do passado dela. O que ele não sabia era que, naquele mesmo momento, alguém em Belo Horizonte havia visto a foto de Mariana em uma rede social da empresa de paisagismo, celebrando a contratação de uma nova funcionária permanente. E essa pessoa tinha todas as intenções de usar essa informação para destruir a segunda chance que Mariana finalmente havia encontrado. 3 semanas após a mudança de Mariana para a casa de hóspedes nos fundos da propriedade, a dinâmica da mansão havia se transformado completamente. Léo voltava da escola animado, procurando Mariana antes mesmo de cumprimentar o pai. Os jantares se tornaram eventos familiares reais, com conversas e risos ecoando pela sala de jantar, que ficara silenciosa por 3 anos. Bruno se pegava inventando desculpas para passar tempo no jardim, observando Mariana trabalhar enquanto discutiam desde literatura até economia internacional. A inteligência dela o surpreendia constantemente. Mariana não apenas lia vorazmente os livros de sua biblioteca particular, mas os discutia com uma profundidade que revelava a educação formal, muito além do esperado. Quando ele mencionou casualmente uma fusão empresarial complexa que estava negociando, ela fez observações sobre estruturas tributárias que demonstravam conhecimento em direito corporativo. "Onde exatamente você estudou?", perguntou ele numa noite de quinta-feira. Depois que Léo foi dormir e eles permaneceram na varanda, ela com um livro de filosofia política, ele com relatórios financeiros que não conseguia ler. "Universidade Federal", disse ela evasivamente. "Várias áreas. Medicina, entre outras. Direito." Mariana fechou o livro e o encarou. "Bruno, por que essas perguntas importam?" Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, e a intimidade implícita na palavra fez algo se apertar no peito dele. Nas últimas semanas, as barreiras formais entre eles haviam desaparecido gradualmente, substituídas por uma conexão que ia muito além de empregador e funcionária, porque estou tentando entender como uma mulher, com sua inteligência e educação, acabou trabalhando como jardineira. Talvez porque algumas pessoas não mereçam usar sua educação da forma como foi pensada, disse ela levantando-se. "Boa noite, Bruno." Mas ela não conseguiu chegar à porta antes que ele a segurasse pelo pulso suavemente, parando-a. "Mariana." O toque físico entre eles era eletrificante. Ela se virou,
e pela primeira vez não desviou o olhar quando seus olhos se encontraram. A atração que vinha crescendo silenciosamente entre eles se tornou palpável, inegável. Não podemos, sussurrou ela, mas não se afastou. Por quê? Porque você é Bruno Valmont e eu sou Guel. E quem é você? Em vez de responder, ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de desejo reprimido e terror simultâneos, como se ela estivesse se permitindo algo que sabia ser proibido. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isso não pode acontecer, disse ela tocando os próprios lábios. Já aconteceu. Bruno, você não entende. Se alguém descobrir, se meu passado vier à tona, isso destruirá você, destruirá Léo, destruirá tudo. Antes que ele pudesse responder, ela fugiu para a casa de hóspedes, deixando-o sozinho, com a certeza de que havia se apaixonado por uma mulher que carregava segredos capazes de destruir ambos. Na manhã seguinte, tudo mudou. Bruno foi despertado por uma ligação de Augusto Valmont, seu tio e sócio minoritário da empresa, que raramente ligava, a menos que houvesse uma crise. Precisa vir ao escritório. Agora, disse Augusto, sua voz tensa. No escritório corporativo em Copacabana, Bruno encontrou não apenas seu tio, mas também Helena Vasconcelos, viúva de um dos maiores empresários do país e membro influente da alta sociedade carioca. Helena havia sido amiga próxima de sua falecida esposa e, nos últimos anos, fazia insinuações não muito sutis sobre ser uma opção apropriada para um segundo casamento. Bruno, disse Helena, beijando-o nos dois lados do rosto com a familiaridade de quem se considerava parte da família. Precisamos conversar sobre alguns rumores preocupantes. Que rumores? Augusto colocou um tablet na mesa, mostrando fotos de Bruno e Mariana no jardim, claramente tiradas de longe com teleobjetiva. As imagens capturavam momentos íntimos, eles conversando próximos demais, suas mãos se tocando brevemente, o momento exato do beijo na noite anterior. De onde vieram essas fotos? Um investigador particular, contratado por alguém interessado em seu bem-estar, disse Helena com um sorriso que não chegava aos olhos. Bruno, querido, você precisa entender a posição em que está se colocando. Não vejo problema algum. Uma funcionária doméstica, Bruno, disse Augusto. Uma jardineira. Você é um dos homens mais ricos do Brasil. Pense na reputação da empresa, na educação do Léo, nas consequências sociais. Helena se inclinou para a frente. Além disso, essa mulher tem um passado interessante. Você sabia que ela foi demitida de um hospital em Belo Horizonte sob circunstâncias questionáveis? O sangue de Bruno gelou. Que circunstâncias? Ainda estamos investigando, sorriu Helena. Mas já encontramos informações suficientes para saber que Mariana Costa não é quem aparenta ser. Uma mulher com segredos assim não deveria estar próxima de uma criança impressionável como Léo. A ameaça implícita era clara. Ou Bruno se afastava de Mariana, ou informações comprometedoras sobre ela seriam tornadas públicas. Se vocês têm algo contra ela, digam agora, disse Bruno, sua voz perigosamente baixa. Não temos nada contra ela pessoalmente, disse Augusto. Estamos preocupados com você. Com a família. Com o que essa? Liaison pode causar à sua reputação e aos negócios. Helena colocou a mão no braço de Bruno. Querido, sei que você está solitário. 3 anos é muito tempo para um homem permanecer viúvo. Mas existem opções mais apropriadas. Mulheres da nossa sociedade que entenderiam suas responsabilidades e não trariam complicações. Complicações como amor real? Complicações como escândalos na imprensa, questionamentos sobre sua capacidade de julgamento e danos à imagem corporativa, disse Augusto firmemente. Bruno, você tem investidores conservadores, clientes tradicionais. Eles não vão aceitar bem o CEO namorando a funcionária doméstica. Bruno saiu da reunião com a cabeça fervilhando.
As fotos provavam que sua privacidade havia sido violada, que ele e Mariana estavam sendo vigiados. Pior ainda, alguém estava investigando o passado dela, com o objetivo específico de usar essa informação como arma. Quando chegou em casa, encontrou Mariana no jardim com Léo, ensinando-o a plantar mudas de tomate. A cena doméstica e natural contrastava violentamente com a tensão e manipulação que havia encontrado no escritório. "Mariana, preciso falar com você", disse ele, tentando manter a voz calma na frente do filho. Ela o seguiu até o escritório, onde ele mostrou as fotos. Viu toda a cor drenar do rosto dela. "Como eu disse, isso não podia acontecer", sussurrou ela, sentando-se pesadamente numa cadeira. "Quem poderia estar fazendo isso?" "Não sei. Talvez alguém do meu passado. Talvez alguém do seu presente que não quer nos ver juntos." Bruno contou sobre a reunião, sobre as ameaças veladas de Helena e as preocupações de Augusto. Viu Mariana se fechar cada vez mais em si mesma. "Eles estão certos", disse ela finalmente. "Eu vou destruir você se ficarem juntos. Vou destruir Léo. É melhor eu ir embora antes que descubram..." "Antes que descubram o quê, Mariana? Qual é esse segredo que você carrega?" Ela o encarou com olhos cheios de lágrimas. "Algo que fará você me odiar. Algo que fará com que nunca mais queira me ver perto do seu filho. Conte pra mim. Agora." "Não posso. Ainda não. Mas Bruno..." Ela se levantou e caminhou até ele, tocando seu rosto suavemente. "Por favor, acredite em mim quando digo que tudo que fiz nas últimas semanas, cada momento de felicidade, cada sorriso, cada cuidado com Léo, foi real. Foi a coisa mais real da minha vida. Então não vá embora. Tenho que ir, antes que seja tarde demais." Naquela noite, depois que Mariana se recolheu à casa de hóspedes e Léo dormiu, Bruno ficou acordado planejando. Ele não permitiria que terceiros destruíssem a primeira chance real de felicidade que tivera em 3 anos. Qualquer que fosse o segredo de Mariana, eles enfrentariam juntos. O que ele não sabia era que naquele mesmo momento, Helena Vasconcelos estava ao telefone com um jornalista investigativo conhecido por exposições de escândalos envolvendo a elite brasileira, fornecendo informações sobre a misteriosa jardineira que seduziu um dos homens mais ricos do país. E em Belo Horizonte, Dr. Carlos Mendonça, ex-chefe de Mariana no Hospital São Vicente, recebia uma ligação oferecendo uma quantia substancial de dinheiro em troca de informações detalhadas sobre por que a promissora médica pediatra Mariana Costa havia deixado sua carreira de forma tão abrupta e vergonhosa 3 anos antes. Cerco estava se fechando, e nem Bruno nem Mariana sabiam que tinham apenas dias antes que todo o cuidadosamente construído mundo deles desmoronasse completamente. A explosão veio numa terça-feira de manhã, através de uma matéria de primeira página no jornal Rio Hoje, com a manchete: "O segredo sombrio da jardineira do bilionário, ex-médica responsável por morte de criança, seduz magnata." Bruno leu a matéria no seu escritório corporativo, cada palavra como um soco no estômago. A foto de Mariana ocupava metade da página, ao lado de uma foto menor de uma criança. Um menino de 7 anos chamado Gabriel Ferreira, que havia morrido 3 anos antes no Hospital São Vicente, em Belo Horizonte, sob os cuidados da doutora Mariana Costa. O artigo detalhava como Mariana, então uma promissora pediatra de 27 anos, havia sido responsável pelo tratamento de Gabriel durante uma crise de asma aguda. Segundo a matéria, ela havia administrado uma dosagem incorreta de medicação, causando uma reação adversa que levou à parada cardíaca e morte da criança. O Conselho Regional de Medicina havia aberto uma investigação, mas Mariana havia renunciado ao registro médico antes da conclusão do processo, impedindo uma punição formal. A ex-doutora Costa desapareceu de Belo Horizonte logo após o incidente, dizia o artigo.
recomeçando a vida no Rio de Janeiro, sob identidade profissional falsa, onde conseguiu acesso íntimo à família de Bruno Valmont e ao seu filho de 7 anos, coincidentemente, a mesma idade da criança que morreu sob seus cuidados. O telefone de Bruno tocou incessantemente. Jornalistas, investidores preocupados, membros do conselho diretor da empresa. Augusto entrou no escritório sem bater na porta. "Você viu?" perguntou ele, jogando o jornal na mesa. Bruno não conseguia falar. A traição que sentia não era apenas pelo segredo em si, mas pela forma como Mariana havia se aproximado de Léo. Uma pediatra que havia perdido uma criança da mesma idade, cuidando do seu filho. Era coincidência demais para ser acaso. "Bruno, precisamos fazer controle de danos imediatamente", continuou Augusto. "A empresa já está sendo questionada na bolsa. Você precisa se distanciar dessa mulher publicamente." Quando Bruno chegou em casa, encontrou uma multidão de jornalistas no portão da mansão. Câmeras de TV, fotógrafos, repórteres gritando perguntas sobre Mariana e a segurança de Léo. Ele conseguiu entrar pela garagem, evitando as câmeras. Dona Carmen o esperava na cozinha, visivelmente abalada. "Senhor Bruno, eles estão ligando aqui o dia todo." "E a Mariana?" Ela hesitou. "Ela está trancada na casa de hóspedes desde ontem à noite. Não quer ver ninguém." "Onde está Léo?" "Na escola ainda." "Mas, senhor, os outros pais já estão comentando." A diretora ligou, preocupada com a repercussão. Bruno caminhou até a casa de hóspedes com passos pesados. Encontrou Mariana sentada no chão da sala, cercada por malas abertas, jogando roupas dentro delas mecanicamente. Ela não levantou os olhos quando ele entrou. "Então era isso", disse ele, sua voz gelada. "Era isso que você estava escondendo." "Sim", ela respondeu, ainda sem olhá-lo. "Agora você sabe por que eu disse que não merecia estar aqui. Uma criança morreu por sua causa." Finalmente, ela levantou os olhos. Estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma resignação neles que cortou Bruno mais profundamente que qualquer defesa poderia ter feito. "Gabriel tinha 7 anos, disse ela, a voz um sussurro rouco. "A mesma idade do Léo. Veio ao hospital numa crise de asma severa. Eu era a médica plantonista responsável. Fiz tudo o que sabia fazer, segui todos os protocolos, mas você errou a dosagem." "Não", disse ela, finalmente se levantando. "Eu não errei a dosagem. O que aconteceu foi uma reação alérgica extremamente rara a um medicamento que Gabriel nunca havia tomado antes. Uma reação que não estava em nenhum exame, em nenhum histórico médico, porque os pais nunca souberam que ele tinha essa alergia." Bruno sentiu algo se revirar em seu estômago. Então por que o jornal diz? Porque os pais precisavam de alguém para culpar. Porque era mais fácil dizer que a médica jovem e inexperiente havia cometido um erro do que aceitar que às vezes crianças morrem sem motivo, sem culpa de ninguém. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. "Porque eu também precisava de alguém para culpar, então me culpei. Se não foi sua culpa, por que renunciou? Por que fugiu? Porque não conseguia mais olhar para uma criança sem ver Gabriel. Porque toda vez que uma criança de 7 anos entrava no hospital, eu entrava em pânico. Porque os pais de Gabriel moveram uma campanha pública contra mim, espalhando que eu havia matado o filho deles por negligência e nenhum hospital queria me contratar." Ela enxugou o rosto com as costas da mão. "E porque uma parte de mim acreditava que eles estavam certos, que eu não merecia ser médica se não consegui salvar uma criança." Bruno sentiu seu mundo se fragmentar. A mulher à sua frente não era a manipuladora calculista que o artigo pintava, mas uma profissional dedicada destruída por uma tragédia que estava além de seu controle. "Mariana..." "Não!" Ela o interrompeu. "Não tente me consolar. Você leu a matéria. Viu como pintaram a situação. Eu sabia que isso aconteceria se meu passado fosse descoberto. É por isso que não podia aceitar nada permanente, por isso que tentei me afastar quando percebi que estava me apaixonando por você."
Você veio trabalhar aqui sabendo que Léo tinha a mesma idade? A pergunta saiu como uma acusação, e Bruno viu Mariana recuar, como se tivesse sido esbofeteada. Você acha que eu planejei isso? Que de alguma forma manipulei a situação para me aproximar do seu filho? Não sei o que pensar. Então deixe-me facilitar para você, disse ela, fechando uma das malas com violência. Eu vim para cá porque precisava de trabalho. Qualquer trabalho. Quando vi Léo pela primeira vez, quase saí correndo, porque ele me lembrava Gabriel em tudo. A idade, o jeito tímido, até a cor dos olhos. Mas então ele começou a falar comigo sobre plantas e pela primeira vez em 3 anos, eu consegui olhar para uma criança e ver vida, não morte. Mariana, eu deveria ter ido embora na primeira semana. Deveria ter ido embora quando percebi que estava me apaixonando por vocês dois. Deveria ter ido embora quando você me ofereceu o emprego permanente. Mas pela primeira vez desde Gabriel, eu me senti útil novamente. Me senti viva. Bruno observou ela fechar a segunda mala, sua mente lutando entre a traição que sentia e a evidência de que a mulher à sua frente estava sofrendo tanto quanto ele. Para onde você vai? Não importa. Para longe daqui, para longe de vocês. E Léo? Ele te ama, Mariana. Como vou explicar? Diga a verdade, ela disse pegando as malas. Diga que a Mariana não era quem ele pensava que era. Que às vezes as pessoas têm segredos que as tornam perigosas para as pessoas que amam. Isso não é verdade. Não? Então por que você está me deixando ir embora? A pergunta pairou no ar entre eles. Bruno sabia a resposta, porque uma parte dele, a parte racional e controladora que dirigia sua vida empresarial, estava calculando os danos. A reputação, os negócios, Léo sendo questionado na escola sobre a jardineira assassina que morava em sua casa. Porque eu preciso proteger meu filho, disse ele finalmente. Do quê? De mim? Da situação. Da imprensa. Das consequências. Mariana o encarou por um longo momento e Bruno viu o momento exato em que ela desistiu de lutar. Então você nunca realmente acreditou em mim, disse ela. Todo esse tempo, uma parte de você estava esperando descobrir que eu não era digna do seu amor. Isso não é justo. Não. Você conhece a verdade agora. Sabe que não matei aquela criança intencionalmente? Que foi uma tragédia médica que poderia ter acontecido com qualquer médico. Mas mesmo assim, está me deixando ir embora porque é mais conveniente para sua reputação. Bruno não conseguiu responder porque sabia que ela estava certa. Mariana caminhou até a porta, parou e se virou uma última vez. Cuide do Léo, disse ela. E quando ele perguntar por mim, porque ele vai perguntar, diga que eu o amei. Que vocês dois foram a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, mesmo que tenha durado tão pouco. Ela saiu, e Bruno a ouviu entrar no táxi que a esperava do lado de fora. Quando o som do motor desapareceu, ele se encontrou sozinho na casa de hóspedes vazia, cercado apenas pelo perfume de jasmim que ela sempre usava e pela certeza terrível de que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. 2 horas depois, Léo chegou da escola e procurou por Mariana nos jardins. Quando Bruno teve que explicar que ela havia ido embora, o menino chorou como não chorava desde a morte da mãe, perguntando repetidamente por que todas as pessoas que ele amava sempre iam embora. Naquela noite, sozinho em sua cama pela primeira vez em semanas, sem saber que Mariana estava ali perto, Bruno admitiu para si mesmo a verdade que havia tentado ignorar. Ele não havia perdido apenas uma funcionária ou mesmo uma amante. Havia perdido a mulher que amava e a havia perdido por covardia. A covardia de escolher a segurança da solidão ao invés de lutar pelo amor imperfeito, mas real, que eles haviam construído juntos. Mariana passou os primeiros 3 dias após deixar a mansão numa pequena pensão em Santa Teresa, alternando entre crises de choro e a paralisia do desespero. No 4º dia, algo mudou. Talvez tenha sido a ligação de Dona Carmen,
sussurrando no telefone que Léo não estava comendo direito e perguntava por ela constantemente. Talvez tenha sido ver sua foto estampada novamente nos jornais, desta vez com a manchete "Jardineira assassina desapareceu". Ou talvez tenha sido simplesmente a raiva, uma emoção que ela havia suprimido por 3 anos, começando finalmente a ferver. Mariana se levantou da cama, tomou banho, vestiu sua melhor roupa e saiu para reconquistar sua vida. Sua primeira parada foi o Hospital São Vicente, em Belo Horizonte. A viagem de ônibus levou 7 horas, tempo que ela usou para planejar cada palavra que diria. Dr. Roberto Andrade, seu antigo supervisor, a recebeu em sua sala com uma mistura de surpresa e constrangimento. "Mariana, eu vi as notícias. Sinto muito que sua vida particular tenha se tornado pública dessa forma. Dr. Roberto, preciso das cópias dos laudos do caso Gabriel Ferreira. Todos eles. Mariana, você sabe que não posso. Pode e vai. Porque eu sei que o senhor guardou tudo, incluindo a auditoria interna, que provou que não houve erro médico." Dr. Roberto suspirou profundamente. "Eu tentei te dizer na época. A reação alérgica foi totalmente imprevisível. Você seguiu todos os protocolos, mas não disse isso publicamente quando os pais me acusaram. Nenhum de vocês disse. Os pais estavam destruídos, Mariana. Era mais fácil deixar você carregar a culpa do que confrontar a dor deles com a verdade, que às vezes as coisas simplesmente acontecem." Mariana sentiu a raiva crescer. Mais fácil para quem? Certamente não para mim. 2 horas depois, ela saía do hospital com uma pasta cheia de documentos que provavam sua inocência e algo mais. O endereço da clínica particular, onde Dr. Carlos Mendonça, seu antigo chefe que havia falado com a imprensa, agora trabalhava. A confrontação com Dr. Mendonça foi menos civilizada. R$5.000, disse ele quando ela entrou em sua sala particular. "Foi quanto me pagaram para confirmar a versão dos pais sobre o que aconteceu com Gabriel." "Quem te pagou?" "Uma mulher. Não disse o nome, mas falava como quem tem dinheiro. Muito dinheiro. Disse que você estava se envolvendo com pessoas importantes e que precisavam de informações para proteger uma criança inocente." Mariana sentiu o estômago se revirar. "Você vendeu minha reputação por R$5.000. Olha, eu não inventei nada, só enfatizei os pontos que ela queria ouvir. Sobre você ter renunciado, sobre a investigação, sabendo que não havia base para as acusações." Dr. Mendonça desviou o olhar. "Eu precisava do dinheiro, e você já havia desaparecido mesmo." Mariana pegou o telefone dele e ligou para o próprio número, gravando a confissão que acabara de ouvir. "Agora você vai me ajudar a desfazer o estrago que causou." Enquanto isso, no Rio, Bruno enfrentava uma revolta em sua própria empresa. O conselho diretor havia se reunido em sessão extraordinária, questionando sua capacidade de julgamento e exigindo uma posição oficial sobre o escândalo Mariana. "As ações caíram 15% em 3 dias, disse Augusto, colocando relatórios na mesa. "Os investidores estão nervosos. Precisamos de uma declaração oficial condenando qualquer associação com essa mulher. Uma declaração condenando alguém que trabalhava para mim? Uma declaração protegendo a reputação da empresa", interveio Helena Vasconcelos, que havia aparecido na reunião sem convite. "Bruno, querido, você precisa entender que às vezes sacrifícios pessoais são necessários para o bem maior." Algo na forma como Helena falou, um tom de satisfação mal disfarçada, fez Bruno olhá-la com mais atenção. "Como você soube sobre o passado dela tão rapidamente, Helena?" Investigação particular. "Quando vi que você estava se envolvendo com uma funcionária doméstica, achei prudente verificar seus antecedentes." "Investigação que começou quando?" "Exatamente." Helena hesitou por uma fração de segundo. "Algumas semanas atrás, antes ou depois de você me mostrar as fotos de nós dois." A sala ficou tensa.
Bruno se levantou, caminhando em direção a Helena. Na verdade, deixe-me reformular. Como você conseguiu as fotos? Quem está vigiando minha propriedade privada? Bruno, você está sendo paranoico. Estou sendo traído por pessoas em quem confiava. Ele se virou para Augusto. Você sabia? Veio. Nós estávamos preocupados. Vocês contrataram investigadores para vigiar minha casa, sem minha autorização. O silêncio confirmou suas suspeitas. Bruno sentiu a raiva crescer, não apenas pela invasão de privacidade, mas pela orquestração deliberada da destruição de Mariana. Naquela tarde, ele ligou para seu próprio investigador particular. Quero tudo sobre Helena Vasconcelos. Ligações telefônicas, transações financeiras, encontros. Tudo dos últimos 2 meses. Senhor Valmont, posso perguntar por quê? Porque suspeito que fui manipulado. E quero provas. Enquanto Bruno começava sua própria investigação, Mariana estava em Belo Horizonte reunindo mais peças do quebra-cabeças. Dr. Eduardo Santos, o médico legista que havia feito a autópsia de Gabriel, a recebeu em sua casa. Sempre me culpei por não ter falado publicamente na época, disse ele servindo café. A causa da morte foi claramente choque anafilático. Nenhum médico poderia ter previsto sem conhecimento prévio da alergia. Por que não disse isso quando os pais me acusaram? Porque o hospital me pressionou a não me envolver. Disseram que seria melhor para todos se o caso fosse resolvido discretamente. Mariana percebeu o padrão. Uma conspiração de silêncio que havia permitido que ela carregasse uma culpa que não era sua. Mas agora tinha provas, testemunhas, documentos. Sua última parada foi a casa dos pais de Gabriel. Rosa e João Ferreira a receberam com hostilidade inicial. Mas quando Mariana mostrou os laudos médicos e explicou calmamente o que realmente havia acontecido, viu a raiva deles se transformar gradualmente em confusão e, finalmente, em uma tristeza renovada. Nós precisávamos culpar alguém, chorou Rosa. Era mais fácil do que aceitar que perdemos nosso filho para algo que ninguém poderia ter impedido. Eu entendo, disse Mariana suavemente. Eu me culpei pelos mesmos 3 anos. Nós arruinamos sua vida, disse João, a voz quebrada. Nós espalhamos mentiras. Vocês estavam sofrendo. Mas agora precisamos consertar isso. Juntos. Mariana voltou ao Rio com uma pasta de documentos, gravações de confissões e algo que não tinha há 3 anos. A certeza absoluta de sua inocência e a determinação de lutar por ela. Sua primeira ligação foi para o jornal que havia publicado a matéria original. Tenho uma história muito melhor para vocês, disse ela ao editor, sobre como uma viúva rica e um tio ganancioso conspiraram para destruir uma mulher inocente, para proteger seus próprios interesses. A segunda ligação foi para um advogado, especialista em difamação. A terceira foi para... Bruno, precisamos conversar, disse ela quando ele atendeu, sua voz firme e determinada. E desta vez, você vai ouvir tudo o que tenho a dizer antes de decidir se vale a pena lutar por nós. Bruno, que havia passado os últimos 2 dias descobrindo a extensão da conspiração contra ele e Mariana, respondeu sem hesitar. Onde você quer que nos encontremos? Na sua casa, na frente de todos que nos traíram. É hora de eles saberem que descobrimos a verdade. A reunião foi marcada para uma sexta-feira à tarde na mansão. Bruno havia convocado Augusto, Helena e os principais membros do conselho diretor sob o pretexto de resolver definitivamente a questão Mariana Costa. O que eles não sabiam era que Mariana estava escondida no escritório, acompanhada pelo advogado especialista em difamação, Dr. Roberto Andrade via videoconferência, e um jornalista do Rio Hoje, que havia aceitado investigar a verdadeira história. Léo estava na casa de uma amiga. Bruno não queria que o filho presenciasse o que estava prestes a acontecer. Bem, disse Helena, entrando na sala como se fosse a dona da casa.
Espero que finalmente você tenha tomado juízo sobre essa situação deplorável. Oh, eu tomei, respondeu Bruno, observando Augusto e os outros se acomodarem. Descobri coisas muito interessantes nas últimas semanas. Bruno ligou o sistema de áudio da sala e a voz de Dr. Carlos Mendonça ecoou pelos alto-falantes. R$ 5.000. Foi quanto me pagaram para confirmar a versão dos pais sobre o que aconteceu com Gabriel, uma mulher. Não disse o nome, mas falava como quem tem dinheiro. Helena empalideceu visivelmente. Bruno, o que é isso? A confissão do médico que você subornou para mentir sobre Mariana. Mas isso é só o começo. Bruno colocou sobre a mesa os extratos bancários que seu investigador havia conseguido, mostrando as transferências de Helena para o investigador particular, para Dr. Mendonça e para o jornalista que havia escrito a matéria original. Você orquestrou tudo isso, disse ele, sua voz gelada. Desde o início, eu estava tentando te proteger, você estava tentando me manipular e destruiu uma mulher inocente no processo. Augusto tentou intervir. Bruno, mesmo que Helena tenha agido de forma questionável, o fato permanece que essa mulher tem um passado. Que passado? A voz de Mariana ecoou pela sala enquanto ela entrava, seguida pelo advogado. O passado de uma médica dedicada que perdeu um paciente para uma reação alérgica imprevisível? O passado de alguém que foi perseguida por pais em luto e abandonada por colegas covardes? Ela colocou sobre a mesa os laudos médicos, as gravações e os depoimentos. 6 médicos revisaram o caso Gabriel Ferreira, continuou ela, sua voz firme e clara. Todos confirmaram que não houve erro médico. A reação alérgica era impossível de prever sem histórico anterior. Eu fiz tudo corretamente. Dr. Roberto apareceu na tela do computador. Posso confirmar que a doutora Mariana Costa seguiu todos os protocolos médicos estabelecidos. A morte de Gabriel Ferreira foi uma tragédia, mas não foi resultado de negligência ou erro médico. Helena se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Mesmo que seja verdade, uma jardineira não é adequada para... Para quê? Interrompeu Mariana. Para amar, para ser amada, para cuidar de uma criança que me aceita pelo que sou, não pelo que possuo. Para a sociedade em que vivemos, disse Helena friamente. Bruno tem responsabilidades. As únicas responsabilidades que tenho, disse Bruno, levantando-se, são com meu filho e com minha própria felicidade. E vocês tentaram destruir ambas. Ele se virou. Para Augusto, você vai renunciar ao conselho hoje e transferir suas ações para mim pelo valor de mercado. Bruno, você não pode. Posso e vou. Tenho provas de que você violou minha privacidade, contratou vigilância ilegal da minha propriedade e conspirou para prejudicar alguém com informações falsas. Quer mesmo testar isso nos tribunais? Augusto olhou para os outros membros do conselho que evitaram seu olhar. A evidência era incontestável. Para Helena, Bruno foi ainda mais direto. Você tem 2 opções. Ou faz uma declaração pública admitindo que mentiu sobre Mariana e se retrata completamente, ou meu advogado entra com um processo por difamação que vai custar muito mais que os R$ 5.000 que você gastou em subornos. Você está se destruindo por uma... Helena começou, mas Bruno a interrompeu. Por uma mulher que amo. Uma mulher que trouxe vida de volta à minha casa e felicidade ao meu filho. Uma mulher que vale mais que toda a aprovação social hipócrita que vocês representam. O jornalista que havia gravado tudo saiu para escrever a matéria que reverteria completamente a narrativa. Helena deixou a casa em silêncio, sabendo que sua reputação social estava destruída. Augusto assinou os papéis de transferência das ações com as mãos tremendo. Quando finalmente ficaram sozinhos, Bruno e Mariana se encararam no meio da sala devastada pelas revelações. Você lutou por mim, disse ela, ainda não acreditando completamente. Deveria ter lutado desde o início. Deveria ter confiado em você. E eu deveria ter confiado em nós o suficiente para contar a verdade antes que outros a distorcessem.
Bruno se aproximou dela, tocando seu rosto suavemente. Podemos recomeçar? Desta vez, sem segredos, sem medo, sem deixar que outros decidam nosso destino. Em resposta, Mariana o beijou. Um beijo que selava não apenas o perdão, mas a promessa de um futuro construído sobre verdade e confiança mútua. 6 meses depois, a mansão Valmont sediava um evento muito diferente dos confrontos dramáticos do ano anterior. No jardim que Mariana havia transformado, decorado com flores que ela e Léo haviam plantado juntos, Bruno a pediu em casamento na frente de amigos verdadeiros e da família que haviam escolhido para si mesmos. Léo, agora com 8 anos, foi quem entregou o anel. Uma criança radiante que finalmente havia encontrado a mãe que sempre procurara sem saber. Dona Carmen chorava de alegria e até Dr. Roberto havia vindo de Belo Horizonte para celebrar. Vocês sabem, disse Mariana durante o discurso de agradecimento, que às vezes as plantas mais belas crescem na terra que pareceu morta. Às vezes precisamos passar por tempestades terríveis para descobrir quão profundas são nossas raízes. Bruno a abraçou, observando Léo correr pelo jardim com outras crianças, livre da solidão que havia marcado sua infância precoce. Obrigado, sussurrou ele no ouvido dela. Pelo quê? Por me ensinar que o amor verdadeiro vale qualquer luta. A matéria de retratação havia sido publicada em primeira página 3 dias após o confronto. Mariana havia sido oficialmente exonerada de qualquer culpa na morte de Gabriel Ferreira. O Conselho Regional de Medicina havia se oferecido para restaurar seu registro médico, mas ela havia declinado gentilmente. Descobrira que sua verdadeira vocação era cultivar vida de todas as formas, não apenas como médica, mas como mãe, esposa e guardiã de um lar onde o amor florescia sem condições. Helena Vasconcelos havia se mudado para a Europa, onde tentava reconstruir uma reputação social em ruínas. Augusto havia vendido suas ações e se aposentado prematuramente, observando de longe, enquanto a empresa de Bruno prosperava sob liderança renovada e valores baseados em integridade real, não aparências. E na mansão da Barra da Tijuca, em noites como aquela do pedido de casamento, com Léo dormindo seguro em seu quarto e Mariana adormecida em seus braços, Bruno Valmont finalmente entendia o que Helena nunca havia compreendido: que a verdadeira riqueza não estava nas ações que possuía ou na aprovação da sociedade, mas no amor incondicional que havia encontrado com uma mulher que viera disfarçada de jardineira e se revelara a alma mais pura que já conhecera. O jardim continuava florescendo, estação após estação, como o amor entre eles, crescendo mais forte a cada tempestade superada, mais belo a cada ano que passava, prova viva de que, quando se planta com amor verdadeiro, até da terra mais árida podem brotar os milagres mais extraordinários.